O Santos não poderia sair do Rio sem os 3 pontos, não justificando questão física, ausência de jogador. Hoje aqui, enfrentando o Vasco, com a vitória de sair com 3 pontos. Podem continuar torcendo contra, eu até gosto. Enfrentando o Vasco, com a vitória de sair com 3 pontos. Torço contra. Falou! Bora, caralho! Adson, voltando, não joga desde agosto. Acho que foram 7 meses aí de muito aprendizado. Como o Campeonato Brasileiro vencendo dentro de casa. O gol foi importante, mas eu acho que a exibição da equipa foi mais importante. E o Coutinho. Ó meu Rio, Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão, eu sou sul, Vasco da Gama, tantas vezes campeão. Quando entra no gramado me alucina esse time da colina, centenário de paixão, estrela no céu a brilhar e faz essa galera delirar. Vamos vibrar meu povão, ego, a rede vai balançar. Vai balançar, sou Vasco da Gama, meu bem, campeão de terra e mar. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu, no seu, no nosso canal Vascaíno desde sempre. Logo de cara, uma boa noite para vocês nessa segunda-feira, dia 31 de março de 2025 aí. Já estamos quase entrando no mês de abril, daqui a pouquinho já é o dia 1º, dia da mentira, né? É muita loucura, hein? Brincadeiras à parte, meus amigos, vamos falar muita coisa do nosso Vascão, nosso time que já se encontra em solo peruano. Isso mesmo, o Vasco da Gama já viajou para o Peru na tarde dessa segunda-feira. Vamos falar da lista de jogadores que embarcou nessa viagem, que foram relacionados para esse jogo. Vamos falar aqui para vocês dos 6 jogos do Vasco na fase de grupos da Sul-Americana, ida e volta, os horários, as datas e os canais que serão transmitidos os jogos, para você ficar ligadinho, para você ficar por dentro de todos os jogos do nosso Vascão na Sul-Americana. Vamos falar sobre o Dimitri Payet, voltou a ser muito bem avaliado externa e internamente pela torcida e pela comissão técnica do Vasco da Gama. Vamos falar, é claro, sobre o nosso atacante Adson, que voltou aos gramados, já falou, se emocionou. Vamos abrir aspas para o presidente do Vasco, Pedrinho, que falou de alguns assuntos em relação ao nosso gigante. Vamos colocar aqui, é claro que eu vou colocar a fala do Pablo Sormani, né? O Sormani ali perdeu a chance de ficar quieto, é jornalista, é santista, né? Paga um pau danado para os times de São Paulo, agora quer falar mal do Vasco. O presidente do Santos, que está com a cabeça no mundo da lua, faltando respeito com o Vasco, só tem isso aqui para eles, ó. É papapá no bumbum, papapá no bumbum. Vem aqui São Januário e perdi de 2-1. Papapá no bumbum, papapá no bumbum. Vem aqui em São Januário e perdi de 2-1. A gente vai colocar eles falando aqui. Claro, vou colocar, né? Virou chacota, virou meme. A gente vai falar sobre essa situação, por essa falta de respeito que alguns clubes e entidades vêm tentando fazer com o Vasco já dos últimos anos para cá. Vamos falar, é claro, né, meus amigos, repercutir mais um pouco do jogo desse domingo, que o Vasco se saiu bem. Vamos abrir algumas aspas aqui, vamos falar sobre situações muito importantes do nosso elenco. Então, dito isso, já peço para você, se inscreva, clica no botão abaixo aí, ó, é de graça, é 0800, se inscreve aqui no nosso canal, dá essa força aqui pro amigo de vocês, deixa também o seu joinha, o seu gostei, tá? E o mais importante, compartilhe o nosso vídeo,
clica no botão compartilhar abaixo da sua tela e manda o nosso vídeo para quantas pessoas você quiser e você puder, para ajudar o nosso canal, o nosso conteúdo a alcançar mais vascaínos. Então, dito tudo isso, vamos embora, vem comigo que está começando essa edição de Expresso News aqui no canal Vascaíno desde sempre. É isso aí, galera. Então, dito tudo isso que eu já falei, eu quero agradecer aí a cada um de vocês pela sua audiência, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu comentário, pelo seu tempo que você gasta aqui comigo, nos assistindo aqui, dando essa força para o nosso canal. Para você que se inscreveu, para você que compartilhou o nosso vídeo, por cada joinha que você deixa aqui no canal. Muito obrigado a você, torcedor e torcedora do Vasco, são meus telespectadores que estão sempre aí fazendo uma realidade o nosso canal Vascaíno desde sempre. Lembrando que a gente trabalha com informação e opinião. Aqui comigo o Papo é Reto, a gente trabalha com a verdade e não tem papo na língua, não tem sensacionalismo para enganar torcedor, não tem lacração e aqui tem muita opinião. Tem nada desse negócio de mimimi, de Nutelinha, de ficar em cima do muro, não. Comigo é o seguinte, escreveu, não leu, pau comeu. Brincadeiras à parte, meus amigos. Vamos embora, direto e reto ao que nos interessa, que é falar, é claro, do nosso gigante da colina. Começando a falar aí do jogo, desse domingo, a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Esse assunto repercutiu nessa segunda-feira inteira em rede nacional. É claro, a vitória do nosso Vasco de virada em cima do time do Santos em São Januário. O Santos abriu o placar com o Álvaro Barreal e o Vasco buscou ali um empate após uma assistência de Pablo Verrete, Nuno Moreira completando de cabeça, 1-1 na partida. Depois o Vasco consegue virar o jogo após uma cobrança de falta na entrada da área do lado esquerdo de ataque. Dimitri Payet faz uma cobrança com perfeição, com maestria, na marca da cal praticamente, na marca do pênalti, redondinha para o Verrete, dá aquela cabeçada certeira, lá coladinha, triscando na trave, 2-1 Vascão, aquela chuva de bebida em São Januário, aquela comemoração que todo mundo já sabe, deu bacalhau. Até o goleiro do Santos não conseguiu dar entrevista depois do jogo, de tanto barulho que a torcida do Vasco fez. Não adianta, não adianta, a mídia paulista pode falar mal do Vasco, podem perseguir, podem fazer o que quiser, mas todos os jogadores que vêm aqui no Rio e que jogam em São Januário falam, não tem nenhum estádio igual, essa torcida é diferente. E é claro, aqui é muito Vasco. Então olha só, depois do jogo, o presidente do Santos, ele perdeu a chance de ficar quieto, porque assim, o time dele jogou honrável, buscou o jogo, só que, olha só, o gol do time dele surgiu de uma jogada que o Paulinho criou para eles. O nosso jogador, sem querer, entregou uma bola ali e eles fizeram o gol. Depois o Vasco empatou e virou. O Vasco teve chance de fazer mais gols. O goleiro Gabriel Brazão fez uma boa partida, fazendo grandes defesas, tirando bolas ali em cima da linha. Então, são situações que ficam... chega a dar nojo, porque fica contraditório e não condiz com o que é o verdadeiro futebol, o verdadeiro jogo limpo, fair play. O que é o fair play, jogo limpo? É ganhar, saber ganhar, e perder, saber perder. O Vasco foi lá na Vila Belmiro ano retrasado, o Santos ganhou do Vasco de 4-1. O Soteldo fez aquela palhaçada toda, aquele circo todo, e o Santos foi jogar a Série B depois, e o Vasco, de lá pra cá, seguiu a vida dele. Nós estamos na nossa aí, fazendo o nosso papel. O Santos voltou depois de um ano jogando Série B, voltou pra Série A, logo na estreia vem jogar contra o Vasco aqui no Rio. Aí o Soteldo, quer que eu falo? Vou falar, desculpa do palavra, peidou na paçoca. O Soteldo, se borrou todo de medo de vir pro Rio e enfrentar o Vasco em São Januário. O que tá rolando lá em São Paulo é isso, é que ele não sentiu incômodo nenhum. Que na verdade estão dizendo lá é que o Soteldo, peidou na paçoca, ficou com medo de vir para o Rio enfrentar o Vasco. Aí o que acontece? Em vez do Santos vir na miúda, vir na humilde, sem Neymar, sem Soteldo, o Vasco é um time gigante, um clube de massa, de história, 4 vezes campeão brasileiro, tricampeão das Américas. Vem do Santos vir aqui na moral, jogar o futebol maneiro, ok? Não. Vieram, jogaram, beleza, perderam, ok. Jogadores dentro de campo não criaram problema nem nada, jogaram futebol bacana. Aí vem o treinador depois do jogo, o presidente do Santos depois do jogo, não vou nem falar o nome daquele senhor, vou nem citar o nome desse senhor, porque eu vou ficar dando mais palco pra quê? A gente já vai colocar ele falando aí fica menosprezando o Vasco, porque é um investimento, porque o Santos, porque o patamar do Santos, porque é inadmissível, porque é inaceitável, porque é uma vergonha, porque não sei o que, meu Deus, quem vê ele falando, parece que o Santos perdeu pro Maricá, parece que o Santos perdeu aí deixa eu lá,
sei lá, deixa eu ver aí, um time de terceira divisão, sabe? É brincadeira. É uma falta de respeito. Então, o que acontece? Aí o Carille depois vai querer... Meu Deus do céu, o Carille pode falar o que ele quiser. Ele pode falar dos jogadores, ele pode falar até do Pedrinho. Agora, meu irmão, o Carille falar da torcida do Vasco, que estava vaiando no primeiro tempo. Ô Carille! O Vasco estava perdendo no primeiro tempo de 1-0 pro Santos, tá, professor? E ó, o Vasco entregou de novo, algo recorrente em São Januário, e não estava jogando no primeiro tempo. Carille, se o time não está performando, se o time está perdendo e entregando a paçoca que nem anos passados aí a gente vinha vendo o Vasco, é o normal, é o natural do torcedor vaiar, do torcedor cobrar, do torcedor perder a paciência, Carille. E você viu o ônus e o bônus. Por quê? Você viu a cobrança no primeiro tempo, mas viu o bônus, a alegria no segundo tempo, Carille. Porque na hora que o seu time jogou bola, que os seus jogadores marcaram a saída, pressionaram o meio-campo, buscaram o jogo a todo instante até virar o jogo e viraram o jogo, acabou, Carille. São Januário virou aí um caldeirão. Foi o Vasco fazer um gol. O estádio incendiou literalmente, Carille. Então assim, professor Carille, você já teve problema lá no Santos por falar da torcida do Santos, porque o time do Santos não estava jogando e a torcida queria que o Santos jogasse bonito ano passado. Você teve um problemão lá, portanto que você saiu de lá por conta da torcida. Aí você vem pro Vasco e quer falar da torcida. Carille, por favor, fala do que você quiser do Vasco. Reclama da iluminação do estádio, se tá sujo, se não tá. Reclama da grama, reclama do CT, reclama do diretor de futebol, reclama de se chegou jogador ou não chegou, reclama de salário, reclama do que você quiser, da almofada do ônibus do Vasco, o que você quiser, Carille, mas não reclama da torcida. Tá? Porque eu, como torcedor, me senti ofendido com uma fala dessa, Carille, porque assim... Pô, então nós não podemos mais vaiar o nosso time, reclamar, porque a gente já, simplesmente, né, Carille, nós jogamos 5 vezes a segunda divisão, né? Só isso, né? Nós estamos aí, dos 13 grandes clubes da Série A, aí, do Clube dos 13, antigo Clube dos 13, o Vasco é o time que está há mais tempo na fila, que menos conquistou nos últimos anos, está mais tempo sem ganhar. O outro era o Internacional e ganhou lá um campeonato gaúcho, não é grandes coisas, mas é um campeonato. O que o Vasco vem ganhando, né, Carille? Então assim, tem que entender o torcedor, professor. Senta com o Pedrinho, que ele vai te dar uma aula de entender a torcida do Vasco. Agora, já falamos do Carille, eu quero colocar para vocês então, o que o brincalhão, aquele senhor fanfarrão, presidente do Santos, falou depois do jogo contra o Vasco da Gama em São Januário. Que era inadmissível o Santos iniciar uma campanha onde quer ser protagonista, quer ficar na primeira página do campeonato. Vim aqui com todo o respeito ao Vasco, mas era um jogo para 3 pontos. Um time que quer chegar na decisão do campeonato, entre os primeiros colocados, não pode tomar os gols que a gente toma, infantis, né? Coisas assim, impressionantes, com um time que treina, toma os gols de cabeça, bola aérea, relativamente sempre tem esse tipo de dificuldade. E no segundo, não justifico pela questão da preparação física. Eu acho que muito mais das mudanças que foram feitas, onde o time demorou um pouco para impor de novo um ritmo. O Santos não poderia sair do Rio sem os 3 pontos, não justificando questão física, ausência de jogadores. O Santos tem que vir aqui com o elenco que está hoje aqui enfrentando o Vasco, com a vitória e sair com 3 pontos. O que esse senhor falou é uma piada, né? É uma piada, né? A gente pode, de repente, todo mundo, né? A gente podia fazer uma vaquinha para ele, né? Nós, torcedores, a gente podia fazer uma vaquinha para ele, de repente, ir para Júpiter ou Marte, né? Porque ele tá em outro planeta, né? Tá em outro planeta. O time dele vem aqui para São Januário sem Neymar e sem Soteldo, que são 2 ótimos jogadores, e ele trata o Vasco com esse desdém todo. Então, peraí, era 11 contra 11 ou era 11 contra 6? Peraí, era o time profissional do Santos contra o Sub-18 do Vasco? Porque assim, é uma falta de respeito enorme. Né? Então agora, ó, chupa que é de uva, tome, receba, né? Lá ele, toma aí, ó, chupa que é de uva, porque assim, perdeu a chance, né? Perdeu a chance de faltar, né? De respeitar a torcida do Vasco. Aí outro brincalhão, outro fanfarrão também, foi o Fábio Sormani. Acompanhe o que o Sormani falou dessa situação do Vasco ter ganhado do Santos. Que começo ruim, hein? Meu Deus do céu, perdeu pro Vasco. De virada. Tenha dó. O Vasco, que para muita gente, à exceção, evidentemente, dos torcedores do Vasco, é um candidato ao rebaixamento. Sormani, o jogo foi em São Januário. E daí? O Santos não tem pretensões nesse campeonato? Não contratou o Neymar, não contratou o Golezer, não contratou o Veron, o David Washington e não sei mais quem? Esse jogo você não pode perder, velho.
Esse jogo você não pode perder. Mesmo sendo em São Januário. Mesmo sendo no Rio de Janeiro. Não tem cabimento. E começou ganhando o jogo. Dominando a partida. Tinha o controle total do jogo. O Vasco não fez nada. Aí 2 falhas de marcação, 2 gols do Vasco. Que desastre, gente. Que ponto perdido. Besta, bobo. Sabe como é que você recupera um ponto desse aí? Ganhando do Flamengo no Maracanã. Vai ganhar do Flamengo no Maracanã? Eu não acredito. Não consegue ganhar do Vasco. Como é que vai ganhar do Palmeiras no Allianz Parque? Não consegue ganhar do Vasco. Como é que vai ganhar do Internacional no Beira-Rio? Não consegue ganhar do Vasco. Gente, que desastre, hein? Que desanimador. Desanimador, pelo amor de Deus. Sinceramente, eu esperava a vitória do Santos. Eu esperava a vitória do Santos pelo começo do jogo. O Santos só teve um vacilo no jogo, no primeiro tempo. Foi quando, acho que foi o Felipe Coutinho, né, que deu aquela cavadinha, logo depois que o Santos fez 1-0, e o Zé Ivaldo tirou a bola de peito. Numa falha do bom tempo, hein? Porque ele não acompanhou. Ele não acompanhou o Felipe Coutinho ou o Nuno, não sei das quantas, lá o português. Foi a única falha dele, porque o Bom Tempo jogou muita bola. Muita bola. O moleque tá crescendo, mas deu uma desligada naquele momento. Agora, desligada mesmo, quem deu foram os zagueiros do Santos, né, gente? Pelo amor de Deus, pô. A única jogada que o Vasco da Gama tem, o mundo sabe disso, é a jogada aérea. O Santos tomou 2 gols de jogada aérea. É o começo do Campeonato Paulista, foi assim também. Era um desastre, qualquer bola aérea. Meus amigos, eu gosto assim, é amostradinho, bonitinho, não é o meme que rola aí? Eu gosto assim, amostradinho, bonitinho, né? Deixa falar mal do Vasco, A última vez que falaram mal do Carille, que ele era o time mais fraco lá de São Paulo, ele foi campeão brasileiro com o Corinthians. Deixem falar que o Vasco é ruim, deixem falar que é uma vergonha perder pro Vasco, que é inadmissível, que é uma humilhação, que o time do Vasco é ruim, que é isso, que é aquilo. Deixa falar o que quiserem. Se esse time vai a algum lugar, não sei. Se esse time vai brigar para não cair, também não sei. Agora, uma coisa eu sei. Respeitem o Clube de Regatas Vasco da Gama e a sua imensa torcida. É só isso que eu peço. Respeitem o Vasco. Porque o santista quer respeito do torcedor do Vasco, o corintiano quer respeito do torcedor do Vasco, o flamenguista quer respeito, o tricolor quer respeito, todo mundo quer respeito, mas ninguém respeita o Vasco. Ninguém respeita a torcida do Vasco. Então, assim, se você quer uma coisa, né, então faça por onde. Se você quer respeito, dê respeito, né? Se você quer ali uma cordialidade, seja cordial, sabe? É por aí que as coisas funcionam, né, gente? Agora, colocar para vocês rapidinho aí um cortezinho. Tá rolando uns memes na internet que tá rolando aí. Eu não gosto muito de... Mas eu vou colocar hoje. Que são os influencers, né, do Flamengo, do Santos aí, colocando o Vasco como nada, né? Aí depois que aconteceu, o Vasco ganhou. Olha a reação desses caras de tacho, meus amigos. Não pode perder pro Vasco na estreia. O Vasco, se não mudar nada, pra mim é rebaixado. O Vasco, cara, tá uma bagunça muito grande, mesmo com o Pedrinho ainda assim. Então, pra mim, eu acho que o Vasco vai titubear naquele começo, vai não sei o que, e vai acabar caindo, velho. O time do Vasco é bem inferior ao Santos. O Santos tem bons jogadores do meio pra frente e o Santos tem plenas condições de ganhar lá dentro. O Santos é muito superior. Quais as chances do Santos ser campeão brasileiro? Acho que com certeza a gente é campeão, cara. Tá ligado? Eu acho que tem grande capacidade de ser campeão. Vascaíno falar de time ruim tá de sacanagem. Então eu acho que o elenco do Santos é melhor do que o do Vasco. Isso eu acho. Campeonato brasileiro é o campeonato que a gente quer vencer, é o campeonato que o Neymar não tem e é o campeonato que ele vai trazer pra gente, Felipe. Gosto dessa empolgação. Então acho que tem tudo pra gente vencer, conquistar esses 3 pontos em cima do Vasco. Temos que começar com o pé direito. Tem jeito, estreia, Brasileirão contra o Vasco, dá pra ganhar. A carinha dele! É hora de fazer gol todos os jogos contra o Vasco. Ó o Santos tomando essa bola aí. Tiquinho Soares enfiou à frente, olha o gol! Barreal! Bola, velho! É isso! O primeiro gol do retorno. O primeiro gol do título brasileiro de 2025. Gente habilidosa na direita, gente habilidosa no centro. Veio o Vasco no levantamento. Passou aqui Nuno, dominou, vai cruzar na grande área. Ele só tem essa jogada.
Gol do Vasco. É isso. Só Quem não faz, toma, né? É só eles que tá tentando fazer, pô? Vacilou, puta, o Guilherme é brincadeira. O Santos implorou por esse gol. Infelizmente. O Guilherme foi brincadeira, velho. Brincadeira. Gol do Vasco. Nuno Moreira. O Lucas Pitou é ele? Que cruza muito bem o Verratti, que é um exímio cabeceador. Vacilou, né? Mandou a bola de volta, cruzou a área de volta. O Gil não sei o que aconteceu, ele ficou travado ali no chão. E aí realmente o Nuno chegou cabeceando a bola. O Gil indefensável para o nosso brasão. Vem ele, perna direita! É gol do Vasco. Verratti de cabeça, ninguém marcou. Tá pedindo impedimento. Vai ficar pedindo porque tinha um jogador do Santos lá na linha. Só fica pedindo mesmo. Gol do Vasco, Verratti vira o jogo. Cara, é revoltante, porque era um jogo pro Santos vencer, tava jogando bem e acabou com o time. Verratti é gol do Vasco. Eu acredito que vence, eu tô depositando minha esperança no Santos vencendo hoje. Acho que o Santos tem mais time e vai ganhar o Vasco hoje, se Deus quiser. Fluminense empatou, Botafogo empatou. Não, o Fluminense perdeu, o Botafogo empatou, o Flamengo empatou. Falta o Vasco ou perder ou empatar, não pode ganhar, pelo amor de Deus. Não pode ser o único carioca que vai ganhar a rodada, se Deus quiser, não vai acontecer isso. Vamos, porra! Caralho! Vamos, Santos, porra! Barreal! Chupa, Casé, também! Porra! Aí, ó, aí o Verratti de novo! Ah, vai tomar no cu, cara! Não acredito nisso não, viado! Caralho, mano, o Vasco só tem essa jogada e os caras deixam de novo. Cruzamento do Verratti, Verratti cabeceia. Aí a bola sobe pro cara e faz o gol. Porra, vai tomar no cu, cara. Porra. Pelo amor de Deus, o Santos complicou um jogo que tava fácil pra eles mesmo, cara. O Verratti. Ah, pelo amor de Deus, cara. Qualquer um que vai jogar com o Vasco sabe que o Vasco vai jogar do Vasco é essa, Verratti. E os caras não marcam o Verratti, mano. Ah! Tomar no cu, cara. Vai tomar no cu desse Santos, cara. Puta que pariu, cara. Deixa o cara sozinho. Eu tô falando desde o primeiro minuto, cara, de jogo. Como é que o cara deixa desde o primeiro minuto de jogo o Verratti sozinho pra cabecear todas as bolas, cara? Caralho, é impossível isso. Eu não tô acreditando que eu tô numa porra dessa. O Santos tá de sacanagem, viado. Não é possível, mano. Não cometo erros. Eu não sou como todos vocês. Eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor. Isso aí, né, gente? É isso aí. Ficou marcado aí, graças a Deus, ótima estreia do Vascão com vitória no Campeonato Brasileiro, né? Uma rodada muito quente de Campeonato Brasileiro nós tivemos nessa primeira rodada. Eu tô gravando para vocês aqui, tá no finalzinho já do jogo entre Red Bull Bragantino e Ceará, jogo que acontece no interior paulista, lá em Bragança Paulista. A gente vai falar sobre esse jogo e os outros jogos também, a próxima rodada, no nosso vídeo dessa terça-feira. Mas se tratando agora do nosso Vasco, né, o presidente Pedrinho falou, né, meus amigos, sobre a iluminação de São Januário, que já era um desejo antigo dele, desde os tempos de televisão, de quando ele era comentarista. Falou também sobre a busca pelo desejo e o empenho da direção do Vasco em colocar os jogos contra o Flamengo, como o Vasco como mandante, para ser disputado em São Januário. Então acompanhe essas falas do presidente Pedrinho, que eu já volto. Já vamos encaminhar o ofício hoje para demonstrar o desejo de jogar em São Januário. Conversei com alguns torcedores, se tiver que ser torcida única, vai ser torcida única, porque em São Januário normalmente é 95%, porque os outros 5% fica ali para separação. E isso faz pouca diferença no segundo jogo, você botar 5%. Então, assim, se a CBF, o Ministério Público, a UBEP determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única. Mas a gente já vai encaminhar e vai lutar para que seja em São Januário, Vasco e Flamengo. Assim, são algumas observações. Não é porque nós vamos fazer um estádio mais moderno, que enquanto isso não acontece, que a gente não tem que fazer as melhorias necessárias ali, porque o Vasco merece, o torcedor merece. A questão da iluminação era uma questão que ela me incomodava já há muito tempo, até quando eu era comentarista, ia fazer os jogos, falando até de forma desportiva mesmo, assim, eu vi o estádio
o campo escuro, a social escura, então aquilo sempre me incomodou. E como a gente tem que equilibrar mesmo assim a questão financeira, porque, como eu falei desde o início, eu vou honrar todos os compromissos com os atletas para não atrasar nada, e ainda pagar os atrasados pela falta de compromisso com a empresa que saiu, compromisso assumido com os atletas, a gente tem que ser muito malabarista, né? Só que o patrimônio para mim é muito importante. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas nós estamos fazendo muitas coisas dentro do centro de treinamento, que já vocês vão saber. E a questão da iluminação era uma coisa que me incomodava muito. E quando a gente conseguiu organizar a questão financeira, eu pedi para que, além da iluminação mesmo de forma desportiva, para ficar melhor para o jogo, né, para a transmissão, fazer o jogo de luz, que é um ritual que eu gostaria que o Vasco tivesse, que mais para frente a gente vai tentar fazer com que haja realmente uma música fixa para o pré-jogo, como é feito em muitos clubes, e aquilo ali vai ser um padrão do Vasco. Enquanto isso, a gente vai se divertindo, no bom sentido, criando e fazendo que exista uma relação, que o meu intuito com tudo isso é criar uma relação entre os atletas e o torcedor. Eu quero que os atletas sintam, foi o que eu falei para eles, muito prazer quando eles pisem ali no gramado, né? Que era o que eu sentia, vou jogar em São Januário, a torcida está lá. Eu não quero que exista uma rivalidade entre arquibancada e campo, porque a gente sabe que se tiver rivalidade, ferrou. A gente quer a sintonia mesmo, então a gente precisa corresponder dentro de campo para botar fogo, né? Incendiar realmente a atmosfera e aí criar um ambiente maravilhoso. Então assim, foi a primeira vez. Ao término dos jogos, os jogos que a gente, se Deus quiser, conseguir as vitórias, cantar a música Na Barreira Eu Vou Festejar, com o jogo de luz, e os jogadores ali festejar com a torcida e criar realmente uma relação. Então assim, eu fico muito feliz de assistir tudo, de ver a felicidade dos torcedores, assim, sabe? De ver a satisfação dos torcedores, deles poderem desfrutar. E me dá muito prazer mesmo. Então assim, é o que eu vou tentar fazer sempre. Vamos dar uma pausa, fiz alguma merda aqui, né? É isso aí, meus amigos, show de bola, né? Eu concordo com o nosso presidente em número, gênero e grau, né? Agora é foco na Sul-Americana, porque final de semana o Vasco volta para o Brasil, mas não vem nem para o Rio de Janeiro, tá? Vai ficar em São Paulo, isso mesmo, o Vasco já foi para o Peru, a gente vai falar já da Sul-Americana, né? Para a cidade de Arequipa, né? Para enfrentar o Melgar. Quando acabar o jogo lá, o Vasco vem para o Brasil, tá bom, meus amigos? E vai ficar em São Paulo, porque no sábado, 6h30, eu acho que é 6h30 se não me engano, o Vasco joga contra o Corinthians na Neoquímica Arena, segunda rodada do Brasileirão. E o Vasco vai fazer os seus treinamentos enquanto estiver hospedado em São Paulo, lá no CT do Palmeiras, tá, meus amigos? Só para ficar para vocês o registro. Agora eu quero colocar aí uma aspas, né, abrir uma sonora do nosso Adson, nosso atacante Adson, ele que se emocionou, 7 meses fora dos gramados aí, ele passou por um procedimento na perna direita, na tíbia,
né, voltou aos gramados e voltou muito bem, diga-se de passagem, muito bem fisicamente, muito bem tecnicamente. Eu gostei muito dessa reestreia do Adson com a camisa do Vasco. Então acompanhe o que o nosso querido atacante falou após 7 meses fora dos gramados e agora está voltando a vestir a camisa do nosso Vasco. Estou muito feliz, muito tempo sem jogar e voltar com uma vitória muito importante, então só tenho a agradecer a Deus, mas é pé no chão que o prato está começando. Acho que foram 7 meses aí de muito aprendizado. Acho que foi uma lesão chata, né, que ela vem com o tempo, a gente não tem como prevenir. Então fico muito feliz em estar de volta. Sobre a concorrência, acho que, como você falou, é uma disputa sadia. A gente está em 3 competições, a gente vai precisar da força do nosso elenco e o elenco está muito bem qualificado para que a gente possa ir bem nessas 3 competições. É isso aí, né, gente? Eu particularmente fiquei muito feliz com o retorno do Adson, porque a gente tem um ganho técnico e o treinador tem um ganho de peças no plantel, né? Porque antes o treinador lá, ano passado, ele botava o Adson e acabou. Se tirasse o Adson, tinha que colocar ali o Emerson Rodrigues ou o Ryan, mas não era muito a deles, aí ficava aquela coisa meio, né, ali vai, não vai, o time não encaixava, e quando o Adson saiu, o treinador foi obrigado ano passado a insistir no Ryan, que não deu certo. Esse ano, o que acontece? O Ryan já começou o ano melhor, muito melhor do que ano passado, tanto na seleção sub-20 quanto no Vasco, né, quando entrou no início da temporada, e o Adson já entrou muito bem nessa estreia contra o Santos. Além disso, a gente tem o Benjamin Garré, que ainda não é aquele Benjamin Garré que a gente espera, mas não é mau jogador, tem qualidade, sabe jogar, tem intimidade com a bola, falta mesmo entrosamento, ritmo de jogo, tempo ali com o plantel para ele se soltar mais dentro de campo. E aí a gente olha para o lado, tem o Nuno Moreira, tem o Lloyd Augusto, então hoje o Fábio Carille tem peça. Então eu fiquei muito feliz, porque a gente viu o Adson voltando depois de um tempão fora dos gramados e voltando muito bem numa estreia de Brasileirão, São Januário cheio contra um Santos. O time ali estava perdendo, quando ele entrou, é claro, já estava uma situação mais confortável no placar, mas ainda assim o Adson entrou e entrou muito bem. Aí a gente fica feliz, porque você tira um Benjamin Garré, você coloca um Adson. Se você não coloca um Adson, você pode colocar um Ryan, né? Você pode tentar um Lloyd Augusto. Aí do outro lado você tira ali um Nuno Moreira, né? Você tem ali, hoje o Vasco tem peças, né? O Dimitri Payet, que entra, sempre que entra, vem entrando melhor, inclusive, do que o Coutinho, vem performando, né? Então eu fiquei muito feliz com esse ganho do nosso Vasco com a volta do Adson. Agora, se tratando do Payet, já que eu falei dele, né? O Payet, gente, simplesmente, desde quando ele chegou no Vasco, ele é o jogador que mais participa em assistências com a camisa do nosso elenco, tá? São 71 jogos com a camisa do Vasco, o Dimitri Payet tem, 38 deles como titular. Os outros jogos ele veio aí do banco de reservas. Anotou 7 gols nesses 71 jogos, ou seja, um gol a cada 10 jogos é a média do Dimitri Payet, e 12 assistências, né? Então são 19 participações em gols em 71 jogos, né, gente? O Payet é o líder desse atual elenco, né, dos nossos jogadores aí, no quesito assistência, tá, gente? A nota dele pelo aplicativo SofaScore é 7.2. Então o Payet, ele vem aí aos poucos se mostrando, né, bastante... como é que eu vou falar para vocês? Não é decisivo, mas é um jogador bastante... Ele agrega bastante. O Payet, sempre que ele pode, ele agrega bastante. A questão é o que a gente cobra, que a gente sempre cobra, são os jogos decisivos que a gente cobra do Payet, né? Como foi, por exemplo, ano passado lá Vasco e Nova Iguaçu, a gente cobrou, né, aquele Payet decisivo, a gente cobrou aquele Payet decisivo contra o Galo Mineiro no ano passado na Copa do Brasil, né? A gente cobrou o Payet decisivo contra o Flamengo na semifinal esse ano do Campeonato Carioca. Então por isso que a gente tava com uma bronca muito grande com o Payet. Aí a gente tava sempre batendo, né? Olha, o Payet, ele faz gol, ele dá assistência só em time pequeno, Campeonato Carioca, pega a Série A, só time ali que briga na parte de baixo. O Vasco nunca pegou um time grande ali para ganhar com um gol do Payet, com assistência do Payet, coisa e tal. Meus amigos, mas dessa vez, né, o Payet simplesmente deu a assistência do gol da vitória do Vasco, né? O gol que deu os 3 pontos pra gente, jogando dentro de casa. Teve aquele gol no ano retrasado, em 2023, contra o América Mineiro de falta no finzinho, que foi um golaço que deu a vitória pro Vasco também, mas ele tinha essa cobrança, né? Então hoje a gente percebe que o Payet tá mais em forma, né? Ele procurou ali dar uma emagrecida, ele quer permanecer no Vasco e os números dele são até melhores do que do próprio Felipe Coutinho. Felipe Coutinho não tem números ruins, o problema do Felipe Coutinho é que ele joga 3, 4 jogos para poder fazer algo, né? Às vezes a gente cobra muito o Payet
porque ele joga 15, 20 minutos, 25 minutos e não faz nada, né? Mas a maior parte dos jogos o Coutinho joga 60, 70, 80 minutos e faz menos do que o Payet. E não tem tanta cobrança em cima do Philippe Coutinho do que a gente vê em cima do Dimitri Payet. Por exemplo, a gente viu aí cobranças em cima do Payet até da vida pessoal do cara. Daqui a pouco vão falar a roupa íntima que ele está usando, a comida que ele deixou de comer, o restaurante que ele foi, se ele pagou isso, se ele não pagou aquilo. Daqui a pouco vão falar até do pneu do carro do cara para arrumar um motivo para mandar ele embora do Vasco. Eu acho que não é por aí. Eu acho que é assim, se ele não performar, se ele não jogar bola, se ele não demonstrar empenho, interesse, não entregar resultado dentro de campo, infelizmente a gente não tem como renovar. Pagar R$1,5 milhão de reais por mês, por mais 6, 7 meses de salário para um jogador desse calibre, se ele não estiver entregando em alto nível, né, uma alta performance. Agora, se o próprio Dimitri Payet, que é um jogador fora de série, um jogador fora da curva, é um cara diferente, que pensa fora da caixinha, se o Payet se mantém em forma, isso já elimina muitas chances de tipo de lesão, sobretudo lesão no joelho e lesão muscular. Quando o cara está em forma, né, elimina muitas possibilidades de lesões. Então, se o Payet se mantiver em forma e tiver compromissado com esse time, são 2 meses até maio, até o final de maio, é abril e maio. Até o fim de maio, são quase 2 meses que ele tem de contrato ainda. Dá para fazer 7, 8, 9 jogos com a camisa do Vasco ainda. Por que não renovar com ele? Agora, só depende dele. Ele tem que jogar bola. Se o Payet mostrar que vale o investimento, inclusive, ele pode até ganhar essa vaga no meio-campo do Vasco, de camisa 10 titular, e o Coutinho ser o suplente, ser o reserva. Por que não? Ah, mas ele tem 38 anos, não interessa. Mais vale um cara com 38 anos correndo do que um cara com 32 que não corre. Mais vale um cara com 38 que dá uma assistência, que faz um gol, do que um cara que tem 32 que pouco consegue fazer o que sabe fazer muito bem, que é o Coutinho, sabe fazer bem uma assistência, fazer um gol. O problema é que ele não está conseguindo desempenhar muito. Então, às vezes, o Vasco fica insistindo nessa questão de vamos dar ritmo, vamos dar ritmo, daqui a pouco engrena, daqui a pouco vai, porque ele é bom, porque ele por si só sabe jogar. Beleza, mas aí enquanto isso você está queimando o outro cara no banco e o time está sofrendo. Né? Então assim, eu acho que chegou o momento também da gente rever essa questão do Coutinho ser ali o dono do meio campo do Vasco absoluto, sabe? Eu acho que o Carille já poderia começar a fazer essa alternância. Por exemplo, contra o Melgar, lá no Peru, o Coutinho jogou quase o jogo inteiro para descansar o Coutinho. Eu acho que o treinador deveria chamar o Payet e colocar o Payet no primeiro tempo contra o Melgar lá na altitude. É só o primeiro tempo. Acabou a primeira etapa, aí beleza, tira ele, coloca o Coutinho. Simples assim. Sabe, eu enxergo dessa forma, eu enxergo simples. Álvaro, mas se o Coutinho cansar e se o Coutinho ficar cozido, depois no finalzinho do jogo, aí você tira o Coutinho, paciência. Você tira ele, lá faltando 15 minutos, e bota um outro cara ali no meio só para poder terminar o jogo. Bota um Benjamin Garré na vida, bota um Nuno Moreira ali no lugar do Philippe Coutinho, um próprio Paulinho Paula, né? Não vejo como fim do mundo. Então, vamos ficar ligados nessa situação aí. Agora, meus amigos, vamos falar aqui um pouco da Sul-Americana, né? O Vasco que já embarcou rumo à cidade de Arequipa, lá no Peru, né, meus amigos? A gente vai enfrentar aí nada mais nada menos que o Melgar, né? Melgar que está ali, né, entre os primeiros clubes do campeonato peruano. Olha, meus amigos, os jogadores do Vasco que embarcaram para o Peru, para esse jogo de estreia do Vasco na Sul-Americana, são os seguintes atletas: Adson, que voltou de lesão, estou muito feliz por ele, Alex Teixeira, Philippe Coutinho, o goleiro Daniel Fusato, Benjamin Garré, Hugo Moura, Jair, João Vitor, Maurício Lemos e Léo Jardim, Lloyd Augusto, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Matheus Carvalho, Nuno Moreira, deixa eu ver aqui, Pablo, Paulinho, PH, nosso Paulo Henrique, ótimo jogo que o Paulo Henrique fez também, Dimitri Payet, Puma Rodrigues, Rayan, Juan Esforza, isso mesmo, Juan Esforza, voltando aos relacionados do Vasco, Souza, Tietê, Verrete e Vitor Luiz. Esses são os jogadores então relacionados que viajaram rumo à cidade de Arequipa, no Peru, para representar o nosso gigante da colina nessa estreia do Vasco na Sul-Americana de 2025. O que me chamou a atenção nessa lista aqui é o nome de Souza e Alex Teixeira, né? Poxa, por que não leva o Capasso, né? Algumas coisas assim que a gente não entende, né? Por exemplo, ao invés de levar o Souza, né? Ao invés de levar o Souza, por que não leva o menino, o Zuccarello, gente? Levava o Capasso e o Zuccarello, pô. O Capasso, porque o Capasso faz a função de zagueiro, como terceiro zagueiro também, que é o que estão insistindo em colocar o Souza para jogar.
E o Zuccarello, porque é uma opção para esse meio campo, já que levaram o Souza com a desculpa que ele é volante, que ele é zagueiro, ele é duas coisas ao mesmo tempo, ele não é nenhuma das duas, né? Então eu não entendi muito essa história de ficar insistindo em Souza e Alex Teixeira, mas é o início de ano, já deram chance para eles no Campeonato Carioca, deram chance para eles nos jogos treino, vamos ver agora na Sul-Americana, porque assim, se você der chance para eles no Brasileirão, não jogou nada, aí dá chance para esses caras na Sul-Americana, não jogou nada, aí é o seguinte, separa do elenco, conversa sério, sabe? Fala, ó, fica aqui, não dá, não tem como. Porque assim, mas tá pagando, não interessa se tá pagando. Só porque tá pagando 150 mil pro cara, o cara agora é obrigado a escalar o cara todo jogo. Engraçado que o Payet ganha 1,5 milhão por mês e joga 15, 20 minutos só por jogo quando joga. Esses caras que ganham 150 mil virou uma obrigatoriedade de relacionar eles sempre pros jogos do Vasco. Eu confesso para vocês que eu não entendo essa insistência em Alex Teixeira e Souza. Não sei se isso parte do Fábio Carille, essa teimosia de cismar de levar esses caras como relacionados. Não sei se isso parte do Pedrinho ou se isso parte do Felipe, porque Pedrinho fez tanta questão de trazer Souza e Alex Teixeira quando trouxe o Felipe Coutinho, né? Então a gente fica sempre com aquela pulga atrás da orelha. Mas eu gostei, por outro lado, da escalação do Juan Esforza, né? Ele que vinha fora, não vinha sendo relacionado para os jogos, voltou a ser relacionado para jogar com a camisa do nosso Vasco, né, gente? E a gente vê que a zaga, né, parece que está começando a se consolidar aí com João Vitor e Maurício Lemos e os dois reservas imediatos, Lucas Freitas e Lucas Oliveira, né? Então, acredito eu que o Vasco deve entrar com algo parecido com o que entrou em campo nesse domingo contra o Santos, né? Ali com o meio-campo com Hugo Moura, Paulinho e Felipe Coutinho. Acredito eu, na minha humilde opinião, eu acho que o treinador deve colocar o Tietê no lugar do Paulinho. O Paulinho não entrou bem, entrou um pouco desvirtuado, o Tietê entrou legal. Acredito que o Tietê deve conseguir voltar à titularidade contra o Melgar, isso é opinião minha. Tá, meus amigos, o Hugo Moura fez uma partida muito correta, a dupla de zaga precisa continuar jogando junto para pegar mais entrosamento, mais sintonia ali com os laterais e com os meios campistas, principalmente na saída de bola. Então acredito que o Carille deve repetir a nossa formação de zaga. Os laterais é isso mesmo, é o PH, tá, jogou muito bem contra o Santos. O Piton vem oscilando, mas entre ele e o Vitor Luiz, eu ainda sou o Lucas Piton, né? E aí a questão fica ali no meio, né? Será que o Coutinho vai jogar como titular? Será que o Garré vai jogar como titular? O Garré do time do Vasco ali, o Garré foi o que menos chamou a atenção positivamente. Ele não jogou mal, mas não conseguiu se sobressair. Então será que o nosso treinador vai fazer alguma alteração, como por exemplo, tirando o Paulinho Paula da equipe titular, colocando o Tietê? Será que o nosso treinador vai colocar o Payet no lugar do Felipe Coutinho? Ou será que o Coutinho começa como titular para o Dimitri Payet entrar no decorrer do jogo? Então a gente vai ficar ligado nessa situação. E será que o Garré vai começar como titular? Será que vem o Ryan no lugar do Benjamin Garré? Será que vem o Lloyd Moreira, o Lloyd Augusto como titular? O Lloyd que não teve nenhuma oportunidade ainda como titular, só entrou no decorrer da partida, que eu acho que isso pode influenciar também, né? Então vamos ficar ligado nisso aí, né? Até porque o Vasco tem que dar uma rodada no elenco, porque se a gente repetir o mesmo time que jogou contra o Santos no domingo, muito provavelmente não vai ser possível repetir o mesmo time no sábado contra o Corinthians, por conta do desgaste, né? Por conta do desgaste. Por exemplo, a gente tem jogadores que estão voltando de lesão. Não dá para forçar demais os caras, que é o caso do Coutinho, que é o caso do Tietê, né? Que é o caso do próprio Adson, né? Então, por exemplo, será que o Adson vai ganhar uma chance na equipe titular no começo aí no lugar do Benjamin Garré? Né? Não sei, vamos ficar de olho nisso aí. O Carille tá ligado que o Adson já vem treinando. O Adson entrou numa voltagem boa, ele não entrou na marcha lenta, não, entrou no ritmo legal de jogo. Então vamos ficar ligado nisso aí, né, meus amigos? Porque assim, dificilmente o Vasco vai conseguir repetir as escalações, né? Tanto a escalação que foi domingo para repetir nessa quarta, quanto no próximo sábado contra o Corinthians, porque o cansaço realmente vai pegar, né? 3 jogos num prazo de 6 dias, com viagem ao Peru e voltando, né? Fica realmente puxado. Vamos ficar ligado nisso aí, mas eu acredito que o nosso treinador deve dar aquela rodada, né? Deve dar aquela mesclada aí no nosso elenco, mantendo a espinha dorsal, mas ajeitando uma peça ou outra. Essa é minha opinião. Agora eu quero passar para vocês aqui a agenda dos nossos jogos aí do Vasco na Sul-Americana, tá, meus amigos? Dentro e fora de casa. Então, como você já acompanha na sua tela, a gente estreia nesse próximo dia 2
Meus amigos, nessa quarta-feira, 7 horas da noite, aqui no horário de Brasília, né, meus amigos, o Vasco enfrenta o Melgar lá no Peru, fora de casa, e a transmissão fica a cargo do Paramount Plus, tá, gente? Isso mesmo, o canal Paramount+, né, que é o Paramount Plus, você consegue assistir esse jogo entre Melgar e Vasco. Lembrando, para você que está no Rio de Janeiro, vai haver um telão lá no Centro Cultural Candinho, na Sacadura Cabral, na Saúde, tá, gente? Só para vocês ficarem por dentro aí do que vai acontecer lá no Candinho. Aí é o seguinte, a segunda rodada da Sul-Americana, no dia 9 de abril, na outra semana já, semana que vem, meus amigos, 9h30 da noite, aqui no Rio, em São Januário, Vasco da Gama e Puerto Cabello, né, o time lá da Venezuela. Esse jogo vai ter transmissão da ESPN pela Disney+, ou Disney Plus, tá, gente? Então, só para reiterar, dia 9 de abril, 9h30 da noite, Vasco e Puerto Cabello em São Januário, com transmissão do grupo ESPN através do Disney+. Na terceira rodada, ainda aqui no Rio, o nosso Vascão recebe o Lanús, os argentinos, no dia 22 de abril, às 9h30 da noite, com transmissão do SBT, ESPN e Disney+. Isso mesmo, 22 de abril, Vasco e Lanús, 9h30 da noite em São Januário, com transmissão de SBT, ESPN e Disney. A quarta rodada, no dia 7 de maio, isso mesmo, 7 de maio, o Vasco viaja lá para Venezuela para enfrentar a equipe do Puerto Cabello, 7 horas da noite no horário de Brasília, com transmissão da ESPN e Disney+. A quinta rodada é no dia 13 de maio, o Vasco viaja para a Argentina para enfrentar o Lanús. Esse jogo acontece às 9h30 da noite no horário de Brasília e tem a transmissão do SBT e do Paramount Plus. E fechando aí a fase de grupos, a fase classificatória da Sul-Americana, teremos no dia 27 de maio, Vasco e Melgar em São Januário, 7 horas da noite, horário de Brasília, com transmissão de Paramount Plus, né? Essa aí é a agenda então do nosso Vasco nos 6 jogos da Copa Sul-Americana, jogos de ida e jogos de volta, para você ficar ligadinho aí. Tá com dúvida? Dá uma pausa aí, tira um print dessa tela, né, para você já ficar ligado aí nos horários, nas datas e aonde assistir. É muito importante, senão chega na hora do jogo, aí procura no canal, procura no outro, não acha, aí quando vê já passou 15 minutos do jogo até achar o jogo, né? Então já tira um print dessa tela aí se você quiser, né? Ou então dá um Google lá, salva no seu celular essa agenda para você ficar por dentro do dia, do horário e também de onde assistir, porque como são várias plataformas, né? Então vai ter jogo que vai ser na Paramount Plus, vai ter jogo que vai ser na ESPN, vai ter jogo que vai ser no Disney+, vai ter jogo que vai ser no SBT, então fiquem ligados aí para vocês não perderem nenhum jogo do nosso Vascão. E o Vasco que vai estrear nessa quarta-feira o uniforme de goleiros, tá, gente? O novo uniforme de goleiros, o Léo Jardim vai usar o uniforme laranja, tá? Já foi divulgado através da Comebol, que o Vasco tem que fornecer essas informações para a Comebol antes, né? Para não haver confusão ali de uniformes entre os jogadores e a arbitragem. O Vasco vai jogar de branco, uniforme branco número 2, perdão. O nosso goleirão Léo Jardim, né? Eles vão utilizar o uniforme todo laranja, bem legal também. E a arbitragem vai jogar de uniforme azul. O Melgar vai jogar de preto e vermelho, uniforme parecido ali com o uniforme do News Old Boys. E o goleiro do Melgar vai jogar com a camisa verde. Então esses aí são os uniformes que os times vão utilizar nessa estreia na próxima quarta-feira do nosso Vascão na Sul-Americana, diretamente da cidade de Arequipa, mais de 2.300 metros de altitude no Peru. Saindo de lá, o juiz apitou, acabou o jogo, os jogadores tomam um banho ainda no estádio, se ajeitam, todo mundo bacaninha, bonitinho. Não é mole não, já pegam um avião e vem para o Brasil, porque no Brasil o Vasco vai ficar hospedado em São Paulo, porque no sabadão o Vasco já joga contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena e o Vasco vai realizar os seus treinamentos no centro de treinamento do Palmeiras. E olha, o Corinthians saiu atrás no placar contra o Bahia vencia a partida na Arena Fonte Nova por 1-0. No início da segunda etapa, o Everton Ribeiro acabou sendo expulso, o Corinthians amassou o Bahia durante a segunda etapa, até encontrar um gol no finalzinho do jogo, né, que terminou ali 1-1, Bahia e Corinthians. O que isso tem a ver com o Vasco? Tudo, porque agora o Vasco joga contra o Corinthians na segunda rodada na Neoquímica Arena. Então o Corinthians quer o resultado, eles querem, porque esse empate para o Corinthians fora de casa foi bom.
foi bom, né? Apesar dos apesares, foi bom porque um campeonato brasileiro competitivo, difícil, disputadíssimo que é. Você pega um time do Bahia, muito qualificado, com um plantel com ótimos jogadores. O Corinthians também tem um elenco até que legal, até que ok. E você empata fora de casa, é muito bom. Mas não adianta eles empatarem fora de casa e perderem jogando em São Paulo. Por isso o Corinthians vai vir com sangue nos olhos contra o Vasco da Gama no próximo sábado. E o Vasco, né, é aquilo, ganhamos dentro de casa do Santos, se a gente busca pelo menos um empate contra o Corinthians jogando na Neoquímica Arena, tá lindo, tá ótimo, é claro, se der para ganhar o jogo, nem que for de 1-0, perfeito, mas se não der, um empate também é sempre muito bem-vindo. Haja visto que a gente quer também a vitória, né, contra a equipe do Melgar. Meus amigos, agora começou de verdade a temporada de 2025, né? Já estreamos no Brasileirão, já estamos com 3 pontos na conta, já estamos de olho agora nos 3 pontos aí da fase de grupos da Sul-Americana para a gente já estrear com o pé direito aqui na competição internacional que a gente vai disputar, e já estamos ali, ó, com o olho no peixe, outro olho no gato, já pensando no Corinthians no próximo sábado, que é um clássico, é um jogo muito grande também. Ano passado eles fizeram 3-2 no Vasco lá, eles abriram 3-0 no Vasco, o Vasco ainda conseguiu na segunda etapa fazer 2 gols ali para diminuir um pouco, né, o vexame. Então assim, eles estão entalados aqui, vieram aqui no Rio, o Vasco ganhou deles também, então vai ser um jogaço também, Vasco da Gama e Corinthians, né? Mas primeiro a gente tem aí um obstáculo, mais de 2.300 metros de altitude, lá na cidade de Arequipa, que é o time do Melgar, nessa estreia da Sul-Americana. Então, meus amigos, é isso que eu tinha para falar para vocês, que eu tinha para trazer para vocês nessa noite de segunda-feira. Eu tô ficando por aqui, é sempre um prazer enorme de estar junto com vocês para falarmos do nosso Vascão. A gente se vê nessa terça-feira. Um abraço, um beijo no coração de cada um e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!